Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio da Movecast. Eu, seu apresentador Luiz Hack e a Mari Peixoto aqui. Hoje nós estamos em um formato mais diferente, a gente está mais colado aqui e também para conversar melhor com você. E hoje temos um assunto muito bacana para trazer para vocês sobre cultura organizacional. E para iniciar, né, eu queria perguntar logo de cara, Mari, o que que você acha que define cultura organizacional? E não, primeiro pode começar respondendo essa, assim. Vamos lá, o que que é a cultura organizacional? O que que é essa cultura, né, empresarial? Então, é aquele manual, é aquele guia de atitudes, de comportamentos que rege uma empresa para ela alcançar ali os seus objetivos, o seu propósito. Então, é a base, é a raiz de toda a empresa. Então, qual que é a missão, qual que é a visão, onde ela quer chegar, quais são os seus valores, quais são os princípios daquela empresa, quais princípios são inegociáveis. Então, quais são essas atitudes, quais são esses comportamentos, né, que a empresa tem que ter para alcançar os seus objetivos. Então, resumindo, em uma palavra, eu definiria uma cultura organizacional como a identidade, de fato, de uma empresa. A gente pode dizer então que é um conjunto, não. Um conjunto de pessoas que participam da mesma crença, né? O mesmo objetivo dentro Sim, da empresa, sim, né? sim, mesmo. Compartilhando a mesma visão Isso, e os seus exatamente. valores. Que acaba que tem o mesmo direcionamento, né. Então, quando uma comunidade que seja, uma nação, uma comunidade, uma empresa, ela tem o mesmo objetivo, ela tem uma mesma linguagem, ela tem o mesmo formato de comportamento, eles conseguem alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida. A unidade, ela prospera muito mais do que essa divisão, né, dentro de uma nação, organização, enfim, que seja. Mas vamos lá, Luiz. Toda empresa, ela tem uma cultura ou você acha que, nossa, só empresa grande que tem tempo para isso, que tem pessoas especializadas para isso ou não? Toda empresa tem uma cultura? Olha, com toda certeza, toda empresa tem uma cultura. Toda empresa. Por que que eu falo isso? Porque tanto a cultura pode ser da empresa A, B, aquelas grandonas mesmo, ela tem uma cultura, claro, que seja meritocracia ou não, eh, seja ter um ambiente favorável para os colaboradores ou não, mas aquelas de pequeno porte, aquelas que não ligam para estruturar essa cultura, elas também têm uma cultura ruim. Entendeu? Então, querendo ou não, eles criam uma cultura, seja se eu tivesse num ambiente de pessoas que procrastinam, de pessoas que fazem fofoca, né? Os colaboradores ficam fazendo fofoca. É uma cultura. É uma cultura. Rege ser uma cultura dentro daquela empresa. Então, mesmo que essas empresas pensem que não ligam para a cultura, não fazem esse tipo de cultura, as pessoas acabam, querendo ou não, fazendo a cultura. Então seria qual que seria, né, por exemplo, o comportamento majoritário, né, ali daquela equipe? Realmente ela é uma equipe proativa, ela é uma equipe, organizada ou não, é aquela equipe desleixada que deixa tudo para depois, que deixa cliente esperando. Então, de fato, a gente consegue, eh, sendo boa ou ruim, né, entender como que é a cultura daquela empresa, mesmo que ela não tenha algo definido, Sim, né. começa a ser uma poluição, né. Se você não tem uma cultura, às vezes, de, sei lá, de tirar o lixo, tirando um exemplo, tem uma cultura de tirar o lixo acumula lá, entendeu. Então, mesmo que o empresário em si, o líder, ele não observe esses fatores, dentro mesmo, aquela pequena sociedade lá dentro, os pequenos colaboradores vai erguer uma cultura e às vezes essa cultura não vai ser legal para a empresa. E é uma questão a se pensar, né, na sua empresa, a cultura é aquela que você definiu, você é empresário, você é dono da empresa, ou os seus funcionários estão determinando como que rege o comportamento ali da equipe?
E é uma questão ali a se pensar, né. E você falando, Luiz, sobre ter uma cultura boa, uma cultura ruim, né, quando o dono ele não rege muito essa cultura, né. Você acha que é uma vantagem competitiva a nível de mercado, a nível de competitividade, ter uma cultura bem definida? Eu com certeza, porque o alinhamento ele é uma coisa muito crucial para a empresa, né, o alinhamento. A partir do momento que você coloca os indivíduos dentro da sua empresa que colaboram para aquele plano, né, para aquele objetivo que a empresa tem e participam dos valores, da missão, é é tudo que a empresa precisa para direcionar, é uma energia direcionada, entendeu. São pessoas que participam da mesma crença e querem fazer aquilo dar certo, entendeu. E entrando um pouco nesse assunto, eu queria te perguntar, Mari, o que que você acha que faz uma empresa ter uma cultura forte e uma cultura fraca? O que que você acha que quais são os fatores que podem somar para uma empresa poder ter uma cultura forte e uma fraca? Para uma empresa ter uma cultura forte, ela precisa cultuar ali os seus regimentos, o seu manual, né. Então, o que que é cultuar? Então, para ter uma cultura forte, você precisa de ter uma rotina com a equipe mesmo, que seja diária, que seja semanal, quinzenal. Mensal eu já acho que é muito tempo para você, eh, ter uma cultura muito forte. Mas todos os dias ter reuniões de alinhamento, precisa fazer reuniões de alinhamento para alinhar a cultura. Olha, o objetivo, o propósito da nossa empresa é tal, a gente precisa alcançar esses lugares, esses resultados e mostrar para a equipe inteira onde que a empresa quer chegar, qual que é o propósito da empresa. E as pessoas, elas vão se alinhando a isso. Por exemplo, eh, valores também. Eh, Se numa empresa ela deixa muito clara os seus valores, honestidade que seja, proatividade, e ela fomenta aquilo na equipe, a equipe ela vai começando a engajar e a se tornar, parte e participante mesmo da cultura daquela empresa, né. Agora se não tem, aí já é aquela cultura fraca mesmo. Mas o que que é importante mesmo? Fazer reuniões de alinhamento, mostrar quais são os seus, eh onde querem chegar, quais são os seus valores, quais são os seus princípios que são inegociáveis, porque tem isso também. Por exemplo, um funcionário ele toma uma atitude que para a empresa, tchau, não dá para negociar. Tem princípios, ou melhor, todos os princípios, né, de uma empresa, e eu falo pessoalmente, e é de uma empresa também, né, princípios são inegociáveis. Então aquilo que você determinou para você como princípio, como valor, não negocie, que seja na sua vida pessoal e que seja também na sua vida profissional. E treinamentos, rituais, alinhamento, então deixar muito claro para a empresa como que é o manual mesmo daquela empresa, né. Então acredito que isso faz uma empresa ser muito forte. E claro que, acho que o principal, o dono ser o exemplo. O dono, os líderes ser o exemplo. Então se o dono, ele mapeou tudo aquilo que ele quer ter como uma empresa, missão, valores, enfim, comportamentos, ele tem que ter e ele tem que ser, né, A cultura ela tem que partir do dono, né. tem que partir do dono. Então se o dono, ele quer uma equipe proativa, o dono ele tem que ser proativo. Se todos os funcionários ficarem olhando o dono só no celular, no Instagram e fazendo várias outras coisas, se não for, algo ligado à produtividade ali da empresa, os seus funcionários não vão ser. Os seus colaboradores, eles seguem aquilo que você faz. Então, honestidade.
Se você, às vezes, é um empresário que sonega, é um empresário que faz ali várias coisinhas e faz o jeitinho e tal, os seus colaboradores, eles veem isso também. E pode ser que aconteça com você também, de os seus colaboradores também serem desonestos com você. Então, é um ciclo, né? É aquele ciclo vicioso. Então, se você quer ter uma boa equipe, contrate muito bem, mas seja também aquele exemplo para sua equipe segui-lo. Falando nesse, né, agora que você puxou o ponto de contrate, né, contratar bem, é interessante no processo seletivo você fazer, já tentar extrair os valores daquela pessoa que está passando pelo aquele processo seletivo, ou aquela pessoa que está passando pela aquela entrevista, né. E até uma pergunta que a gente se faz muito, Luiz, e vai para você. Manda. Na nossa contratação, né, no nosso RH, quem nós vamos contratar para qualquer cargo, que seja lá para produção mesmo, para produzir o que for, ou que seja para um cargo de gerência. O ideal seria você contratar por fit de técnica, competências técnicas, ou aquele fit cultural, né? Aquele fit de, nossa, essa pessoa aqui, ela combina aqui com o ambiente da empresa, ela combina com o pessoal, então eu contrato, depois treino, ou não, já vem alguém treinado e a gente alinha ela ao comportamento da empresa. A gente não pode generalizar, né, nessas questões. Às vezes uma pessoa que já vem técnica, né, formada, ela provavelmente ela já participou de uma cultura ou diversas culturas, né. Então o processo de lapidação dessa pessoa que já está formada, já tem uma experiência, o processo de lapidação dela pode ser um pouco complicado, às vezes. Vai depender muito exatamente nessa área de de contratação, é onde a gente vai ver se os valores se encaixam, é onde vai ver se por onde essa pessoa passou, o desenvolvimento dessa pessoa foi em prole do faz parte, né, dos nossos benefícios não, dos nossos valores, desculpa. Então é esse processo de trabalhar como que aquela pessoa acredita e como que ela pode somar mais, né, com a empresa. Agora uma pessoa que ela é crua, não sabe de nada e do lado de fora, o processo de lapidação dessa pessoa é mais fácil, porque ela vai aprender algo novo, e quando ela é puxada para dentro da empresa, claro que pode ter um processo demorado de aprendizagem daquela pessoa, mas ao ela conseguir somar, adquirir essa cultura, e logo inicialmente tão crua, a mentalidade dela, a crença dela vai ser voltada para aquilo, ela vai confiar naquilo. E também vai depender muito da pessoa se é para ela ou se não é para ela, entendeu? A gente não sabe como que foi, dependendo da pessoa, como que pode ter sido, sei lá, a criação dela, porque a gente sabe que tem até cultura dentro de casa. Cultura dentro de casa, cultura, até na igreja em si, em todo lugar que a gente olha tem um certo aspecto de cultura, e se a gente não observar bem, a gente é levado pela cultura, a gente é influenciado pela cultura, pelo pelos rituais, pelas práticas, pelos símbolos. Isso tudo constitui dentro de uma faz parte de uma cultura, né. E se a gente não observa bem, uma hora ou outra a gente tá lá dentro, né. Sim, exatamente. Então, eh, dos 2 lados tem trabalho, né. Tem, por exemplo, você contratar alguém que tem super a cara da empresa, mas que não tem tanta técnica assim, você vai ter que gastar ali, vai ter que ter um investimento para treinar essa pessoa, né. Mas eu prefiro, nesse caso, do que pegar alguém que não tem nada a ver com a empresa e ter um currículo maravilhoso. Ele vai ter um currículo muito bom, mas caráter é muito difícil a gente treinar também, né. É muito difícil a gente fazer com que a pessoa mude o seu caráter. Competências técnicas não,
A gente treina, a gente ensina e tem esse ensino maçante de treinamento, tá com a equipe, beleza, ela engaja porque vai estar com a equipe, mas o caráter já é diferente. Caráter é diferente. É construído, né, ao longo de escolhas, de experiências, do que você faz. A gente vê muito nos candidatos, tem muita questão de perguntar, ouvir, né, de cara a proatividade, ou se não, se é porque no treinamento, que a gente vai fazer com essas pessoas, a gente tem que saber que se houver algum problema, essa pessoa vai procurar solução ou ela vai jogar tudo pra cima, né, ou ela vai fugir, ou se não vitimizar. Então aí a gente já consegue saber de onde que cultura é essa que estava nessa pessoa, qual que é a crença dessa pessoa, porque, o vitimismo é muito forte dentro de uma empresa, mas você vê uma pessoa que procura por solução também é algo muito forte. E é importante o RH estar de olho nisso, né, antes de contratar. Por isso que é importante, antes de qualquer contratação, você entender qual que é o perfil, né, da pessoa. Por exemplo, vem alguém muito mimizento, às vezes você consegue, eh, saber, né, através de algumas perguntas que você faz ali para esse candidato. E às vezes É, você nem a contrata, se o você vê interessante é antes disso você saber qual que é o perfil que você quer, né, porque aí você já vai ficar na e procura. aham, exatamente, entender qual que é o perfil e ver se essa pessoa encaixa. Por exemplo, eu estava recebi um convite no LinkedIn para uma vaga na V4. Então, beleza, tô fazendo nada, então vamos, né. E a empresa é muito legal, e é uma empresa muito massa mesmo, muito sólida, então eles têm muito resultado, então eu falei: "Nossa, seria muito legal se eu estivesse lá também", entender como que funciona. E na entrevista, antes deles me perguntarem qualquer coisa sobre "Quem é você, Mariana?", eles falaram a cultura da empresa deles. Não sei se você conhece a cultura da V4, mas aqui a gente tem uma cultura muito forte. Aqui, a nossa forma de ser é um pouco mais hard, focada mesmo em resultado. Aqui a gente não é mimizento, então, às vezes o pessoal bate meta, eles estão gritando, eles têm um grito de guerra, e você vê às vezes um cara gritando porque bateu a meta dele, então é um ambiente com muita energia, né. Então eles já falaram de cara: "É desse jeito a nossa cultura". Pá, 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 pá. E aí, Mari, você acha, né, você se adequa à cultura da nossa empresa? Eles te explicaram como que era a cultura. Exatamente, então eles explicaram tudo antes, pra assim, ele já filtra logo de cara, né, "Ó, nosso perfil a gente quer isso, 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 eh, você se adequa à nossa equipe, à nossa empresa, à cultura da nossa empresa?". Aí essa é a questão, né, você falar que sim ou que não. Então, é uma forma também de você contratar, né, "Ó, nós trabalhamos desse jeito, você quer? Ou você acha que não se adequa ao que é o perfil da nossa empresa?". Se não, já filtra e bora para o próximo, né. É, e tem que ter aquele cuidado, né, muita gente às vezes pode entrar de cabeça, mas assim, ao decorrer do tempo vê que aquilo lá não é pra ela, né. Sim, sim, sim. Por isso que é bom a gente ser muito claro também na contratação, né, igual eles foram muito claros, né, explicaram direitinho como é que é. Por exemplo, tem gente que não tem o perfil, pessoal muito quietinho ou muito mimizento, vamos dizer assim, né, eh, muito vitimista, não entra, porque vai sofrer, não é o perfil dele, né. Então a gente tem que se atentar a isso. E quando uma cultura é muito forte, né, mas quando a cultura da sua empresa ela não é muito forte, aí é fazer análise de perfil, fazer o que você falou, né, coloca o perfil para aquele cargo, o que que precisa ter? E faz ali as suas análises, né, qual desses que encaixa e vai fazendo as as perguntas, as reuniões, para ver se de fato encaixam naquela vaga. Sim, não, exatamente.
Teve um tempo, já tinha comentado uma vez sobre o tempo que eu fiquei no exército, né? Em 2023. E lá a cultura ela é muito forte. Todas as manhãs, todo mundo correndo, né? Em conjunto, em pelotão. Então, canções de guerra, é uma simbologia que a gente vai colocando, que o exército coloca, né? Dentro da gente, dentro do nosso peito em si. E em prol, assim, da nação, né? Então, a gente vê essas questões em todo lugar, essa parte de cultura, de martelar até fixar, né, dentro da Aham, pessoa. Tem essas questões também. Lógico que muitas das vezes, muitos viram, né, não era pra mim, aquilo lá no exército. Muita gente queria. Eu lembro dos processos seletivos que antes da galera ser puxada, né, todo mundo falava que queria, curtia, mas depois de ter entrado, ter sentido na pele, né? Aí o pessoal começava a falar: não, isso aqui não é pra mim, não. Quero isso aqui, não. Não dá. Mas é aí onde a gente consegue ver, né? E também em prol da missão, né? Tem uma missão por cima disso tudo. E o soldado ali, ele é construído para aquela missão, né? exatamente. E tem que Cultura. ser muito forte mesmo a cultura de um exército. Sim, a cultura, a forma que você vai trabalhar a mente daquela pessoa, daquele cara que tá lá no exército, sempre sempre na base de uma missão que você tem, de uma visão que eles têm. Então é por isso que tem muita gente que também fala que o exército tem a mente muito fechada, né? Muito pequena, mas às vezes não é. É por conta dessa crença, né? A Constituição, e você juntar um grupo de pessoas, ou um grupo bem grande, e fazer com que eles acreditem em uma coisa só. Rituais todos os dias, Rituais todos os dias. tem a sua rotina, forma de falar, as reverências, né. Então tudo isso contribui, né, para aquela cultura ela ser muito forte, né. E de fato, eh, o exército brasileiro ele tem uma cultura forte, não se compara aos Estados Unidos, enfim, toda aquela galera lá, Israel, enfim. Mas tem a sua cultura também muito forte. E é para isso, eles estão sendo treinados pra guerra mesmo, pra se acontecer alguma coisa, estão preparados, né, e Né, não é pra qualquer um. e tem que Então é adquirir ir uma no mentalidade, limite né? mesmo. Tem que adquirir uma mentalidade de resiliência, porque se você vai fazer algum tipo de missão, você tem que manter a calma, você tem que Sim. manter. E patriotismo também, né. Eu É, estou lá, me bate no peito, tô aqui pela minha nação, pelo meu Brasil. é, Porque mas precisa, né, não, com certeza tem que ter esse precisa. patriotismo muito forte também. Pensa, você ir pra guerra e você nem acredita tanto assim, você nem ama tanto assim o seu Brasil. Então, você Não, vai querer aí ficar lá no fundo e a galera que vai na frente, e eu vou cuidar aqui do meu. você vê o tanto que se espelha isso dentro de uma empresa. Tá todo mundo numa missão, tá todo mundo virado o olhar para uma visão onde quer chegar, e aí tem exatamente às vezes uma pessoa desse mesmo modelo, assim, pega a pessoa, fica lá no canto e fala assim: não, acho que eu nem quero tanto também, não. Que não veste a camisa da empresa, né. Que não veste a camisa da empresa. E tem O famoso olhar de dono, né? isso. Uhum, com certeza. Então, tem muitas empresas que têm esse valor como um dos principais, né. Ter esse senso de dono, esse olhar de dono. Por exemplo, quando o dono não está na empresa, como é que a sua equipe reage? Ela continua fazendo o que que ela precisa ser feito ou começa a ficar mais desleixada, aí sai e vai fazer outras coisas e não prioriza. Então, tem muitas empresas que têm esse valor, né. Ah, E é um valor que eu acho que é muito importante ter, né, ter uma equipe que veste a camisa da sua empresa, né. Eu estava
conversando com você ontem, né, a gente comentando sobre a G4 Educação, que pra mim eu vejo que eles têm uma cultura muito forte e que a equipe deles, de fato, eles vestem a camisa da empresa. E às vezes fora do horário, eles têm uma equipe muito hard, principalmente ali na equipe de vendas. E às vezes dá 11 horas da noite, eles estão lá, tipo, batendo meta, A principalmente. galera ali do Thales, né? Do Alfredo. Então, pessoal, eles vestem a camisa mesmo da empresa e o que precisa fazer pra gente bater meta, a gente vai fazer. Sim, sim. Então, é isso que a gente precisa também cultuar na nossa empresa, né? Quando eu não estou, a minha equipe, ela está lá por mim ou não? Eu preciso ficar preocupado. Entendi. Ô Mari, o que que você acha sobre essa visão da empresa? Ela tem que ser em torno só do dono, ou você acha que os colaboradores também participam dessa visão? Eu falo assim, de construir Da onde quer chegar. construção, eu acredito que depende do tamanho da empresa, né? Por exemplo, empresa pequena é o dono mesmo, é o jeito do dono, são os valores do dono. Mas quando ela vai crescendo, as coisas vão se adaptando, né? Aí ela vem e chama mais os liderados. Quem está em cargo de gerência, quem está em cargos de liderança, de supervisores, chama essa galera também, porque eles estão ali também com a mão na massa. E eles sabem também o que precisa ser feito para a gente alcançar outros resultados muito maiores. Então, no iniciozinho é o dono, até porque não tem outra pessoa, mas, de acordo com que a empresa vai crescendo, você vai incluindo a equipe também. Isso me Você vai lembra, ouvindo a equipe também. isso me lembrou muito o formato da Chili Beans, o Kaito. Hum, Kaito, claro, ele é o dono de muitas lojas, né? Aí da Chili Beans, é empresário, faz parte lá do Shark Tank, né? Ele é um tubarão. uhum. E ele é multi-empresário. E nisso, ele contando em alguma das entrevistas dele, que por mais que ele mostre o olhar onde a Chili Beans quer chegar, as empresas ele quer chegar, ele para escutar a galera mais nova. A galera mais nova Sim. que tá chegando no mercado, porque. E o incrível é que ele tem uma admiração muito grande. Ele pra escutar, ele junta a turma, né? De marketing dele, a equipe dele. E assim, a galera é mais nova. A galera, os 20 e poucos anos ali. E ele pra escutar porque pra eles são ideias fantásticas. Pessoas da nova geração, né? Com Parte do público dele também, a né? parte do público dele também, né? Essa questão de escutar a cultura ser forte, ele tem muito uma cultura de abraçar é, várias identidades de pessoas, né? É o que ele trabalha, né? O, a paixão dele por óculos em si seria em prol de identidade das pessoas. Uhum, uhum. Isso é uma coisa muito interessante. E, por exemplo, Luiz, tem muitas empresas grandes que já têm a sua cultura muito bem definida, forte. Você acredita que Calma aí, tem empresas ruins também que tem uma empresa tem a cultura também bem definida, só que às ruim, vezes né? ruim, ruim. Sim, verdade. Você acha que é importante você ter uma cultura mais flexível ou você ficar de pé junto na sua cultura até o fim, porque se você cresceu até um resultado através dessa cultura, você vai continuar com ela? O que você pensa sobre isso? Cultura, ela tem que ser fixa ou ela pode ser um pouco flexível? Ir Não, mudando de acordo com o tempo? conforme vai chegando novas pessoas, como você falou, a equipe vai ficando maior, diversos setores em si, é, existe sim uma flexibilidade de você futuramente permitir um estilo de cultura nova, entendeu? É, todos os dias a gente acorda, não volta para casa com a mesma mentalidade. Às vezes a gente aprende alguma coisa nova, a gente adquire uma experiência nova. Então, a gente conhece pessoas novas também.
Então, a gente não precisa ficar preso a, a uma, a uma visão só, a uma Uhum. cultura em Uhum. si. Ela pode ser flexível, mas eu acho que inicialmente, o que não pode acontecer, na verdade, é você não pode distanciar da visão, da missão. Se por acaso o mudar os valores, mudar aquela cultura vai fazer com que você não chegue no objetivo, pode ser um risco, talvez não seja tão interessante, entendeu? É, é claro que novos planos são traçados, novos objetivos são traçados, e às vezes um desempenho melhor no valor daquela equipe precisa ser ajustado. Uhum. Mas em si, eu acho que pode ser flexível, mas desde que não afete aonde aquela empresa quer chegar, o objetivo daquela empresa. Sim, sim. Não é também a gente mudar tudo, né? É o que você falou. Permanece muitas vezes ali a sua visão, onde você quer chegar tudo, e às vezes alguns valores que precisam ser adicionados e outros retirados, né? Pra poder alcançar ali aquilo que ela deseja. Exatamente. Se for tirar ou se for pra Não somar dá pra ser tão ali, radical assim. pode ser. Rasga tudo. Se for remover ou se for pra somar algum valor ali que seja pra melhor, né? Sim, sim. Verdade, verdade. E você acha que se a gente ficar muito preso numa cultura, que tem gente que é apegado mesmo, né? É aquilo lá e pronto. Sim. Você perde muita oportunidade? Se ficar muito preso à cultura, É. muita oportunidade não. Mas você, consequentemente, alguma hora. Na verdade, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É, essa oportunidade você tem que avaliar. Eu acho que você tem que discernir ela bem pra ver se ela não é, se ela se ter essa oportunidade, será que é a mesma coisa de eu rasgar algum valor meu? Fala. Aham. Então, por exemplo, nem que seja um benefício, que seja um benefício muito bom, mas será que isso quebra uma regra de um contrato que eu tenho comigo mesmo sobre meus valores, Sim, sim. em- ou os valores da minha empresa, o que é que isso pode afetar? Então, a gente tem que saber gerir isso muito bem, né, para tomar uma decisão. Uhum. Com certeza. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acredito que quando a gente tá num propósito, muitas oportunidades de fato virão, né? Eh, então muitas iremos falar não, mas eu acredito que também quando a gente consegue ajustar de uma forma sábia, né, a nossa equipe, os comportamentos e, enfim, conseguir mudar, né, alavancar um pouco mais a nossa equipe para alcançar outros lugares, eu acredito que seria muito bom, né. Ter uma equipe diferente. Diferente, assim, não é mudar tudo, mas comportamentos pontuais que pode mudar bastante no seu resultado final. E com isso, oportunidades virão também, né. Claro que é o que você falou, desde que não infrinja, né, os seus os princípios, né, ali da empresa, estamos abertos a oportunidades a todo momento. Né. Isso é verdade. Mari, pra gente finalizar, eu queria saber de você, que, é, na sua visão, 3 pilares que você acha que não pode faltar para uma cultura forte. Uma cultura forte. Isso, para ter uma cultura forte, 3 pilares que a empresa precisa precisa realizar ali, que ela não pode faltar. Seriam 3 ações? Pode ser 3 ações ou 3 três atitudes 3 coisas que não pode faltar para uma cultura forte. para uma cultura forte? O primeiro é você ter clareza na sua cultura, Boa. então ela tem que ser muito clara para você e para sua equipe, né. Você tem que explicar, você tem que desenhar, você tem que
muitas vezes colocar na parede, mas não só colocar na parede, mas explicar o que é essa cultura sua, quais são os seus valores, onde vocês querem chegar. Então, ter clareza, mostrar para sua equipe onde vocês querem chegarem e como vocês vão chegar. Quais são os comportamentos. Segundo, para a gente ter essa cultura muito forte, o dono ser o exemplo arrasta, então não adianta ele querer Perfeito. que você faça milhões de coisas, serem super proativos e vocês terem esse senso de dono. Não adianta ele querer que vocês tenham atitude, que vocês sejam honestos, se por trás ele não é. Então, o exemplo do dono é muito, muito importante. Do dono, e claro, dos seus liderados, da gerência, dos diretores. Todos ali têm que estar de acordo com essa cultura. E terceiro, para ter uma cultura forte, eu acho que eu colocaria, eu daria muita importância na contratação. Eu daria muita importância nessa contratação, de contratar as pessoas que se adequam mesmo ao nosso ambiente de trabalho, né? Ter esse estudo, que seja trabalhoso contratar, mas que a gente contrate a pessoa que a gente ache de fato que vai fazer parte da nossa equipe, que vai engajar com a nossa equipe, que não vai trazer problema, que não vai ser aquela laranja podre, mas não, que ela vai entrar e já se sentir em casa e já começar fazendo, né, aquilo que a equipe está fazendo e já começar engajada mesmo. Eu acho Perfeito. que são 3 pontos que eu acredito que é bem importante. E você? Eu eu vou usar das suas palavras as minhas. Eu acho que o exemplo arrasta, ou a cultura tem que começar assim no dono, porque já que ele tá à frente, né, daquele projeto, daquele objetivo, daquela visão, ele precisa ser, né, ele precisa tomar as atitudes e ser aquilo que ele tá falando. E logo em seguida, claro, as contratações são importantes, porque você ter pessoas que são reflexos dos valores e e que não vão prejudicar em si a empresa, ela é bem importante, de fato Sim, é muito sim. importante. E claro, a as práticas, né, do dia a Seria o dia, quarto que eu falaria. é? Não adianta só falar e colocar assim, né, tem que ter essa prática, né. Não, tem que ter a prática, você tem que ter o ritual ali, você tem que de fato fomentar aquilo, nem que seja todos os dias, até que fixe faça ser uma cultura forte, né. Uhum. Então são aí a minha deixa também. Finalizamos aqui então o nosso Movecast e curta aqui o nosso vídeo, compartilhe para aquele seu amigo empresário, sua amiga e comente aqui também o que vocês acham sobre cultura, comente aqui, se você tem uma cultura na sua empresa bem definida, não, quais são as suas dificuldades, nós queremos aqui também ouvir vocês. É isso aí. Muito obrigado, Mari. Obrigada, Luiz. Valeu, galera. Tchau.